Ponto de partida de sexta-feira no ar. Como vocês sabem, na sexta-feira não tem teleprompter, não tem roteiro. Sou eu, são vocês, são os comentários, as provocações, as implicâncias e às vezes os vagos elogios que pintam nos meus vídeos de segunda e quarta-feira. É claro que hoje vai ser dominado pelo tema eleição de Donald Trump. Eleição com a qual eu me surpreendi. Não tanto pela eleição, mas pela natureza da eleição. E eu queria começar com um comentário que é importante, porque esse comentário, de muitas formas diferentes, apareceu em todas as minhas redes, inclusive no YouTube. Eu queria começar por esse aqui, que é um dentre muitos. Ana, achei muita arrogância do Pedro em dizer que metade dos mais de 72 milhões de pessoas que votaram em Trump estão bastante errados e não sabem o que é uma democracia, logo para um país com a liberdade de expressão que os Estados Unidos têm, só porque ele não concorda com a escolha dos americanos. Então ele tem que ensiná-los a votar? Ana, vamos lá. A maioria das pessoas não sabe o que é democracia, a maioria das pessoas não compreende bem o que é uma democracia. Donald Trump não é uma pessoa democrática. E Donald Trump não pretende fazer um governo democrático. Quando a gente fala de democracia, a gente não está falando, e esse é o primeiro conceito que é importante compreender, a gente não está falando de uma ditadura da maioria. Uma das características de líderes como o Trump, como o Bolsonaro, é que eles organizam o discurso deles na base do eu fui eleito, agora tem que deixar eu fazer o que eu quero. E não funciona assim. A primeira das coisas que um regime democrático quer é não concentrar o poder com ninguém. É por isso que a gente tem essa ideia de separação de três poderes, né? Do executivo, do legislativo, do judiciário. E é por isso que um poder tem a capacidade de bloquear abusos do outro poder. E isso é uma coisa chave, né? O legislativo tem a capacidade de fazer o impeachment no limite do presidente da República. A Suprema Corte tem o poder de dizer que uma lei que o Congresso aprovou é inconstitucional e não pode ser lei. O Congresso determina qual é o orçamento com qual o presidente da República vai trabalhar, por aí vai. Então você tem salvaguardas. Por quê? Porque a lógica de um regime democrático, de uma democracia liberal, é que você não terá uma ditadura da maioria. Isso quer dizer que os direitos das minorias que perderam uma eleição seguem iguais, seguem inteiramente preservados. Isso não é uma ideia clara para a maioria das pessoas. Agora, eu não queria que você entendesse com isso que... Eu não queria que você entendesse com isso que eu não estou menosprezando o voto das pessoas. Pelo contrário, eu acho que, para mim, para uma quantidade muito grande de analistas, essa eleição foi um banho de água fria. Aquela coisa assim de... A gente está lendo muita coisa errada. E eu não boto nesse processo apenas a eleição do Donald Trump. Eu acho que a eleição brasileira, a eleição municipal brasileira já representou muito isso. Eu acho que há similaridades imensas entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Donald Trump teve uma vitória importante e uma quantidade grande dos seus eleitores, nas pesquisas de boca de urna, disseram que votaram em Donald Trump porque tinham medo em relação à democracia. Quer dizer, você vota num cara que tem um perfil autoritário, um cara que diz que precisa destruir o Estado, em essência, você vota num cara desses dizendo que você está votando para proteger a democracia. Não, você não está. O que nós chamamos de democracia, você não está. Um dos projetos, uma das ideias, por exemplo, no Project 2025, no Projeto 2025, que é a base de como que o Trump vai governar,
uma das ideias é ele poder demitir qualquer funcionário público que não obedeça imediatamente às ordens dele. O conceito de você ter segurança de emprego para funcionários públicos, principalmente em posições delicadas, é justamente que eles possam não obedecer ordens que sejam ilegais. Isso é muito importante. Se um presidente da República pode botar no funcionalismo público, na estrutura do Estado, só pessoas que vão obedecê-lo, sejam legais ou não as ordens dele, o que você começa a fazer é justamente desmontar os sistemas de defesa do regime democrático. Então, quando as pessoas dizem que estão preocupadas com a democracia e votam no Donald Trump, uma das coisas que elas estão dizendo é que elas não compreendem o que democracia é. Agora, isso não quer dizer que o sentimento que as pessoas estejam manifestando seja ilegítimo. Porque elas, obviamente, estão dizendo que elas não reconhecem como democracia o sistema atual. E isso é um ponto mega importante. O que eu quero dizer com isso? Existe, aqui no Brasil, essa não é uma ideia muito forte, mas nos Estados Unidos existe uma ideia na cultura política americana muito forte, que é a ideia do sonho americano. E o que esse sonho americano diz, na verdade, desde a fundação dos Estados Unidos, desde a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o que esse sonho americano diz, na verdade, é o seguinte: olha, não importa de onde você vem do mundo, não importa onde você nasceu, aqui você tem oportunidades, aqui você pode crescer. E o que as pessoas sentem nas últimas décadas é que as oportunidades de ascensão social diminuíram imensamente. É quase como se o jogo tivesse com cartas marcadas. E isso é um ponto fundamental de a gente compreender. A ascensão social diminuiu. E no momento que a ascensão social diminuiu, a promessa essencial do Estado americano deixa de ser cumprida. A ascensão social diminui cada vez mais. É como se o país começasse a ser um país dos ricos, que mantém os ricos onde estão e cria uma barreira que impede os ricos de descerem e os mais pobres de subirem. Então, de certa forma, essa é a maneira como eu e muitas das pessoas estão interpretando isso que as pessoas dizem quando elas dizem eu estou preocupado com a democracia. É porque elas percebem concretamente que as possibilidades de ascensão social diminuíram, que aumentou em muito a concentração de riqueza. E nesse sentido, cara, a natureza da América está traída. A natureza dos Estados Unidos, aquilo que os Estados Unidos vendem como o seu ideal, foi traído. E olha, não era assim. Até as gerações atuais, havia ascensão social em todas as gerações. Pessoas de toda parte do país alcançavam a classe média vindas da pobreza, se tornavam ricas vindas da classe média, se tornavam milionárias vindos da riqueza. Quer dizer, esse processo de ascensão sempre houve, sempre foi uma marca dos Estados Unidos. É uma coisa que parou de acontecer dos anos 80 para cá. É algo recente e do qual ainda existe memória. Então, as pessoas não sabem do que elas estão falando quando elas falam em democracia. Elas não estão falando de democracia. Elas estão falando de uma coisa diferente. Mas é uma coisa diferente que a democracia americana prometia e deixou de prometer. Um dos problemas aí é que o Donald Trump não vai entregar isso. O que o projeto do Donald Trump, o projeto dos aliados do Donald Trump, o projeto das pessoas que fizeram a campanha do Donald Trump, vai trazer o desmonte do Estado americano e a implantação de um sistema muito mais autoritário,
ele pode vir a se tornar o presidente americano com mais poder que jamais houve. A gente vai ter que ver o quanto que o Estado americano é capaz de resistir à destruição. Agora, eu acho que essas pessoas que votaram no Trump têm uma percepção, têm bastante percepção disso. Elas entendem que o Trump vai desmontar o Estado. E elas acham, porque como elas acham que o Estado está tomado por uma elite que embarrera as suas possibilidades de ascensão social, eu tenho a impressão que é isso mesmo que elas esperam, que ele destrua o sistema. Só que o sistema é a democracia. Então, sim, o sistema tem que ser mudado, mas ele tem que ser mudado de forma democrática, e não por um sujeito autoritário. Agora, isso é muito difícil quando as forças do sistema, né, o Partido Republicano tradicional, que não é o do Trump, e o Partido Democrata, não compreendem esse apelo. E eu acho que tanto o Partido Democrata quanto o Partido Republicano tradicional não compreenderam esse apelo. Eu acho que a ficha vai começar a cair. Houve uma grande má interpretação, e eu me junto a esse coro, tá? Do que esse movimento é. E tem uma conversa longa e complicada, complexa, que a gente tem que começar a ter. E a gente continua. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e olha, esse projeto 2025 é chave para entender como é que vai ser o governo Donald Trump. Aquilo é um mapa, claro, com passo a passo de como que você desmonta o Estado americano. Esse é o projeto Donald Trump. Se você quer entender o plano de governo do Trump, você tem que entender o projeto 2025. E a gente vai te explicar o projeto 2025. Nesse momento, enquanto eu estou gravando, a Flávia Tavares, a editora-chefe do Meio, ela está deglutindo o troço para trazer para vocês explicado, mastigado, na edição de amanhã do sábado do Meio. Só R$15 por mês. E você tem a edição de sábado do Meio. E pode, por exemplo, entender como é que é o projeto de governo de Donald J. Trump. E este é o ponto de partida de sexta-feira. Alain Belli. Você não acha muito pretensioso, morando no Brasil, tendo no máximo conhecimento raso sobre a cultura e a realidade de cada região dos Estados Unidos, analisar de forma tão imperativa o resultado das eleições? Você não sabe quem votou no Trump? Você acha que sabe. Até hoje tento entender quem vota no Bolsonaro morando aqui, sendo ex-morador de 4 estados, viajando frequentemente pelo país e, sinceramente, não há um perfil tão homogêneo e uniforme. Repito, você não sabe quem votou no Trump, você tem algumas teorias vagas no máximo. Alain, eu acho muito justo o seu questionamento. Vamos lá, como é que a gente faz análise? Primeiro, eu conheço os Estados Unidos, mas você tem toda a razão, eu não conheço todos os estados dos Estados Unidos. Eu estudei ciência política nos Estados Unidos, no Departamento de Ciência Política da Universidade de Stanford, que é um departamento liberal, um departamento que teve bastante influência nos governos George Bush pai, Bill Clinton, Barack Obama, um pouco menos no governo Biden, mas em termos de análise política é um dos departamentos de ciência política mais influentes dos Estados Unidos. Eu também fiz uma fellowship curta de Constituição Americana no National Constitutional Center, que fica na Filadélfia, que é uma cidade muito importante do estado da Pensilvânia, que é o estado onde essa eleição foi decidida. Quer dizer, eu estudei Constituição Americana no Centro de Constituição Americana que existe na Filadélfia, que é justamente o estado onde essa eleição foi decidida. E eu estudei ali com constitucionalistas que pertenciam ao governo George W. Bush.
É uma turma bastante mais conservadora na leitura que faz da Constituição, mas, enfim, é parte do jogo. O principal centro de estudo da Constituição americana fica lá na Filadélfia. Fica na Filadélfia por um motivo muito simples, cara. É porque a Constituição foi escrita em frente ao centro. Você atravessa a rua e você chega no prédio onde foi escrita a Constituição. Então, eles fizeram esse centro lá, tal. Quer dizer, o primeiro comentário, tipo, não é para mostrar credencial acadêmica, porque eu não sou acadêmico, eu sou jornalista, mas jornalista que faz análise tem que estudar ciência política, tem que saber do que está falando. Eu cubro eleições americanas desde a eleição de 2000, é a eleição em que o Al Gore venceu o George W. Bush, mas não levou. Então eu cubro eleições nos Estados Unidos há algum tempo. Porque eu gosto, eu assisti a todos os debates presidenciais desde a eleição de 1992, que é a eleição em que o Bill Clinton venceu o George Bush pai. Então, tenho uma familiaridade grande com a ciência política americana. Minha cabeça é a cabeça de um liberal americano, ideologicamente, e tem diretamente o fato de, enfim, Larry Diamond, Francis Fukuyama, os cientistas políticos da universidade que eu estudei são pessoas muito importantes no estudo do regime democrático, e na compreensão da democracia no modelo americano. Então, a primeira coisa é isso. Eu falo sobre esse assunto tendo estudado a sério esse assunto. Número 2, eu leio o jornal. Não é eu dou uma olhadinha no jornal. Eu leio o New York Times, eu leio o Washington Post, eu leio o Financial Times, leio a revista Economist. Eu leio muito imprensa americana e a imprensa que cobre Estados Unidos profundamente, a imprensa inglesa que cobre profundamente Estados Unidos. Número 3, eu leio paper de cientista político. Isso é parte do meu trabalho. Eu lia menos, depois de Jair Bolsonaro, depois de Donald Trump, na verdade, 2016, esse é um hábito que eu tinha de quando eu estava estudando ciência política, eu retomei e virou, eu não, é uma coisa que eu faço com prazer, porque primeiro o assunto me interessa muito e é meu trabalho. Para trazer análise para vocês, eu tenho que ler o que os cientistas que estudam política estão pensando e estão falando. Então, eu leio muito paper acadêmico de cientista político e eu leio muito livro que cientista político publica. E eu assino vários Substacks. Substack é um esquema de newsletter americano em que vários cientistas políticos de qualidade escrevem de 2 em 2 dias, semanalmente, fazendo suas análises do que está acontecendo e tal. E eu leio pesquisa, entende? Pesquisa de opinião. O que as pessoas estão achando, o que as pessoas estão pensando, como é que as pessoas estão interpretando as coisas. Por que eu estou falando isso? Você não precisa estar no lugar para entender o que a população está pensando. Pesquisas de opinião servem para isso. Quão precisas elas são? Olha, tem um grande debate a respeito disso, mas elas trazem muita informação. Elas não são a única fonte de informação sobre o que as pessoas estão pensando. Temos antropólogos e temos sociólogos. Antropólogos fazem pesquisa de campo, conversam com as pessoas, ouvem das pessoas. Então, existem ciências humanas. As ciências humanas nos permitem entender como a sociedade está se organizando, o que as pessoas estão pensando, quais são os embates internos.
E é essa informação que eu trago para vocês através de análise. Então, veja, eu não queria que essa minha resposta soasse alguma coisa do tipo, eu tenho o papel X, o papel Y, tipo, sabe aquela coisa da carteirada? Não é de forma alguma isso que eu estou fazendo, até porque isso aqui, o que eu faço é estar no debate público, e estar no debate público quer dizer que todo mundo tem autoridade para discordar de mim sempre que quiser, e vamos conversar. Eu quero ouvir o que vocês estão falando, está tudo certo. Só o que eu estou querendo dizer é, eu não sou um amador, eu não estou dando pitaco. Quando eu faço semanalmente análise, eu estou sempre levando a sério o trabalho de trazer opinião e análise para vocês. Eu estou sempre me preparando para trazer opinião e análise para vocês. Eu não dou nenhuma opinião sem explicar por que eu cheguei àquela conclusão. Essa é a diferença entre pitaco e análise. É você explicar qual é o caminho, é construir um argumento, é explicar, entende? E é isso que eu acho importante fazer, porque não adianta eu ficar onde eu estava, que era no jornal impresso, no jornal escrito, se as pessoas estão assistindo aqui informação. É para cá que a gente precisa trazer informação, para ter informação qualificada, para ter um debate qualificado. E essa é a minha intenção, qualificar o debate, melhorar a qualidade do debate, não é impor uma opinião. É trazer a minha opinião, é trazer a minha análise, trazer a análise de alguém que estuda esse troço a sério, mas que tem uma opinião. A partir do que estudou, a partir de informação, constrói uma opinião. E aí, a minha esperança é de que, em cima dos meus argumentos, em cima dos meus raciocínios, em cima das informações que eu trago nesses argumentos, eu possa talvez ajudar vocês a formar a opinião de vocês, que pode ser diametralmente oposta à minha. Curitiba, ou seja, lá como se fala Curitiba. Vergonha da mídia e das pesquisas que davam empate técnico e com ligeira vantagem para Kamala Harris. Parecia que seria uma disputa acirrada, mas o que aconteceu? A vitória foi estrondosa, vergonha total, como não detectaram isso? Curitiba, as pesquisas acertaram. Elas davam uma ligeira vantagem para Kamala Harris, mas o Donald Trump não teve uma vitória estrondosa. Ele teve uma vitória em que ele vai ficar com 52% dos votos contra 48% dos votos. É uma diferença, é uma vitória sólida, é uma vitória clara, mas é uma vitória apertada, é uma vitória 52-48, não é uma vitória 60-40, não é uma vitória 70-30, entendeu? Ronald Reagan teve em 84 e 80 vitórias estrondosas. Donald Trump não teve uma vitória estrondosa, mas ele teve uma vitória decisiva, no sentido de que tem três características importantes nessa vitória do Trump. Primeiro, ele venceu o voto popular. Em 2020 e 2016 ele tinha perdido no voto popular, né? No número de, quando você soma todos os votos dos americanos, Hillary Clinton recebeu mais votos do que o Trump e Joe Biden recebeu mais votos do que o Trump. Isso é relevante, mas não decide eleição, porque nos Estados Unidos o que decide eleição é o colégio eleitoral, os estados mandam eleitores, e no colégio eleitoral o Trump ganhou em 2016 e perdeu em 20. Só que dessa vez ele ganhou no colégio eleitoral, ele ganhou no voto popular, é a primeira vez que ele ganha no voto popular. Isso é importante, isso é bastante importante. Não é só isso, ele aumentou o número de votos que ele recebeu.
Isso é uma coisa curiosa, tá? Porque em 2020, mesmo perdendo a eleição, ele teve mais votos do que ele teve em 2016. E agora ele teve mais votos do que ele teve em 2020. Então isso quer dizer que, mesmo tendo perdido em 2020, o Trump, a cada eleição, tem mais votos que ele recebe. Ele não está tendo menos. Então ele é um político que ainda está em ascendência. Isso é relevante. Assim como é relevante o fato de que ele ganhou maioria no Senado, e tudo indica que o Partido Republicano vai ter maioria também, uma maioria menor, mas vai ter maioria também na Câmara dos Deputados. E por que isso faz diferença? Pelo seguinte, a Câmara dos Deputados, um deputado federal americano tem mandato de 2 anos, tá? O senador tem 8, mas o deputado tem 2. Então, ele com maioria no Senado, maioria na Câmara e uma maioria conservadora importante na Suprema Corte dos Estados Unidos, por 2 anos, o Trump meio que vai poder fazer o que quiser. Então, quando a gente fala que ele teve uma vitória importante, é por conta dessas informações. Ele teve mais votos, ele continua em ascensão no número de votos, a cada eleição ele tem mais votos. Ele teve uma vitória no voto popular, isso é relevante, ele vai ter maioria no Congresso. É uma vitória muito importante. Mas isso não quer dizer que ele tenha ganhado de 4-0 a eleição. Ele ganhou de 4-3. Entendeu? Ele não teve E aí eu volto para as pesquisas. Na margem de erro, as pesquisas acertaram. As boas pesquisas estavam corretas. Então, aí você se vira e perguntar, mas por que os analistas viram vantagem na Kamala Harris? Essa é uma pergunta hiper interessante e importante. Foram dois os sinais que são sinais importantes. O primeiro sinal é o seguinte: a campanha da Kamala Harris tinha nos estados pêndulo, nos estados que decidiram a eleição, uma operação de convencimento das pessoas a votar no dia da eleição muito forte. Uma operação tinha uma quantidade imensa de pessoas e tudo mais, e era muito mais organizada e muito mais profissional do que a campanha do Donald Trump tinha. A segunda razão era o seguinte: no final da campanha, o entusiasmo nos comícios da Câmara era muito maior do que o entusiasmo nos comícios do Trump. Os comícios do Trump estavam esvaziados no final da campanha. Os comícios da Câmara estavam cheios. Então, quando os analistas olham, as pesquisas estão dizendo que está empatado. Os democratas têm mais gente mobilizada para convencer os eleitores a votar no dia da votação. E tem um entusiasmo imenso na campanha da Kamala Harris. Os analistas, e eu fiz esse raciocínio, não sozinho, viram aquilo, bem, a eleição está empatada, quem parece que está mobilizando mais gente é o governo, é a campanha da Kamala. O que obviamente a gente aprendeu com essa eleição, que o Trump mobiliza entusiasmo dos eleitores de uma forma que eles não precisam ser convencidos a sair de casa para votar, eles vão votar. Isso provavelmente tem uma coisa de uma raiva contra o sistema ali, que é uma raiva importante. E o fato de que os eleitores mais entusiasmados, mais obviamente entusiasmados que iam aos comícios, estavam na campanha democrata e não na campanha republicana, não quer dizer que, no geral da sociedade, desse para medir entusiasmo dessa forma. Então, numa eleição essencialmente empatada, em que o que faz diferença é quem se mobiliza mais para votar, é quem
mobiliza emocionalmente mais seus eleitores para sair de casa, se dar o trabalho de pegar uma fila e votar. O Trump ganhou, mas as pesquisas de qualidade não erraram não, elas erraram bastante em 2016, elas erraram menos em 2020. A turma de pesquisa aprendeu a fazer pesquisa, eles estavam certos. E aí nos estados em que estava 48, ficou 49-47. Fábio Z. Estados Unidos são uma república representativa e não uma democracia. Entender a diferença seria um bom começo. Fábio, não tem nenhuma diferença. Vamos lá. Nem toda democracia é uma república representativa, mas toda república representativa é uma democracia, tá? É claro que o Reino Unido é uma monarquia e é uma democracia. Agora, o Brasil é uma república representativa, Portugal, entendeu? A França, o que é uma república representativa? Uma república, res publica, é a coisa do povo, o que é de interesse do povo. Democracia, em grego, né? A res publica é em latim, democracia, o regime do povo. Então, o regime da coisa que é do povo e o regime do povo, a gente está... São palavras que querem dizer coisas muito similares. É claro que na antiguidade clássica, o que os romanos chamavam de república é muito diferente do que os gregos chamavam de democracia. Muito diferente, tá? Isso posto em termos modernos, não tem diferença. Agora, claro, lá atrás, na década de 1780, quando a independência do Império Britânico já estava garantida, houve um imenso debate sobre que tipo de regime os Estados Unidos seriam. E eles olhavam para a antiguidade como modelo e olhavam o sistema grego e o sistema romano, e havia mais simpatia pelo regime romano do que pelo regime grego. A questão fundamental que eles tinham medo ali era de que uma democracia se tornasse uma ditadura da maioria, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Então eles começaram a costurar um regime em que você teria um voto popular sim, como na democracia ateniense, mas eles botariam diversos sistemas para impedir que aquilo virasse uma ditadura da maioria, vários limitadores do poder. Agora, o que a gente chama hoje em dia de uma democracia liberal é justamente essa democracia grega que os iluministas, que eram liberais, adaptaram. Então, eu sei, tem aquela frase do Benjamin Franklin, que sai lá da Constituição, e ele sai lá da Assembleia Constituinte, alguém se vira para ele e pergunta, e aí, qual vai ser o regime? E o Franklin se vira, vai ser uma república se você conseguir mantê-la, tem uma coisa assim meio épica, né? Será que vocês vão perder essa república? É o que está em risco de acontecer. Eu acho que não vai, mas tem um risco. Tá um momento de tensão. Mas é que aí na internet essas coisas as pessoas inventam essas coisas na internet, né? Eles não sabem que os Estados Unidos é uma república, não uma democracia. Na ciência política moderna, não tem nenhuma diferença. Diego Cherubino. Pedro, a crise do capital é a crise do liberalismo. A esquerda se apequenou sim, mas o liberalismo, após o fim da história, parece que não entregou o que dizia que entregaria. Entregou monopólios, big techs que se autorregulam, e sim o fascismo nasce do ressentimento e da precarização. Vamos fazer autocrítica? Diego, eu imagino, para você trazer essa expressão crise do liberalismo, talvez você conheça a história
dessa expressão. Crise do liberalismo é o nome que a gente dá para um período que é o período dos anos 20, um período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. E eu acho que estamos vivendo uma crise do liberalismo, sim. Apenas a maneira como eu uso essa expressão, essa palavra liberalismo, é um pouco diferente de você. Você pensa liberalismo como liberalismo econômico. Eu penso liberalismo como uma ideologia política, como uma forma de compreender política. Eu penso o liberalismo como aquele sistema de ideias cujo regime é a democracia liberal. É isso que eu penso como liberalismo. E a democracia liberal está em crise. E ela está em crise, sim. O Fukuyama, Francis Fukuyama, que, aliás, no Financial Times, dessa sexta-feira, escreveu uma das melhores análises sobre a vitória de Donald Trump. Ele está super preocupado com ela. Quando ele escreveu esse livro que você cita, O Fim da História e o Último Homem, as pessoas esquecem, porque em geral as pessoas não leem, né? As pessoas citam muito o livro e não lembram o que ele conta no último capítulo. O que ele diz é o seguinte: olha, com a queda da União Soviética, a gente está vendo que, muito hegeliano dele, da parte dele, né? A gente está vendo que um regime venceu. Esse regime é a democracia liberal. E esse regime é o melhor que a gente consegue, que nós humanos conseguimos. O regime mais justo, o regime que melhor corrige injustiças. A gente não consegue algo melhor do que isso. Não quer dizer que o regime seja perfeito, quer dizer que não tem coisa melhor. Não apareceu coisa melhor na história da humanidade. Então, lentamente, esse regime deve se espalhar. Mas existe, o Fukuyama dizia, um risco. O risco da tribalização. Se as sociedades começarem a se dividir e se tribalizar, a democracia entra em risco. E aí, não é que a gente vá para regimes melhores, a gente vai para regimes piores. Então, sim, você tem toda a razão, a gente está vivendo uma crise do liberalismo. Agora, parte do motivo que a gente está vivendo uma crise do liberalismo tem muito a ver com o que aconteceu nos anos 20, na Itália e na Alemanha. De tempos em tempos, acontece na história da humanidade uma transformação da base da economia. O que faz riqueza, o que produz riqueza muda. E isso muda todas as regras do jogo. A gente era agrário, a gente era feudalista, de feudalistas passamos a mercantilistas, mas éramos essencialmente agrários, né? Para você produzir riqueza, você plantava. E os donos das fazendas eram as pessoas ricas. 6 horas da tarde, igreja tocando. Falando aqui de feudalismo, tem uma igreja perto. Bem, aí a gente virou capitalista com a era industrial e a gente passou a fazer riqueza com indústria, com operário no chão de fábrica fazendo coisa. Isso acabou. O que aconteceu na virada do século XIX para o XX na Alemanha e na Itália, que são os países de unificação tardia da Europa, é que a industrialização foi tardia. Então a industrialização estava começando a acontecer na Alemanha, estava começando a acontecer na Itália, era um fenômeno muito recente, era um fenômeno de uma geração, quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Não é à toa que o Partido Fascista nasce em Milão, que é a capital da indústria italiana. É porque existia uma profunda insatisfação popular com a desorganização, com o caos, com as condições de trabalho, e são essas pessoas, os operários que antes tinham sido anarquistas, que viram fascistas. É a turma para quem a vida estava muito ruim. A gente está vivendo um momento semelhante. E
no sentido de que a era industrial acabou, não tem mais esse emprego de operário, e a gente foi para uma era digital que se produz dinheiro, se produz riqueza com conhecimento, né? Com patente, com propriedade intelectual, com esse tipo de coisa, propriedade industrial, é isso que dá dinheiro. A Apple não faz dinheiro fabricando coisa, a Apple terceiriza a fabricação. Ela faz dinheiro criando patente, fazendo pesquisa e criando conhecimento. É isso que gera riqueza. Na Apple, na Microsoft, no Google, no Facebook, na OpenAI, onde você quiser. É isso que gera riqueza. É isso que gera empresas multimilionárias, bilionárias, trilionárias. Né? Então, a gente está vivendo uma crise do liberalismo, sim. Exatamente como vivemos nos anos 20. Mas o problema é que a democracia liberal é lenta para resolver um problema muito grande. Precisa fazer o diagnóstico, precisa construir um consenso na sociedade e precisa construir um consenso na sociedade quando está todo mundo no meio da crise e aí tem mudança tecnológica acontecendo ao mesmo tempo, que muda a maneira como as pessoas se comunicam. Olha o rádio ali aparecendo, né, nos anos 20. A gente está vivendo uma crise do liberalismo e qual é a meia-culpa a respeito disso? Democracias são lentas para chegar a consensos. E as pessoas têm pressas para ter solução. E estamos aqui no debate público para chegarmos a consensos, porque é a maneira como democracias resolvem as coisas. Então, eu sei que você está fazendo uma leitura aí que o que você quer dizer é que o problema é dos ricos. Eu acho que o problema é da construção de consenso. E isso é a natureza da crise do liberalismo de verdade. Gente, vamos sextar, né? Até. Alguma coisa obviamente mudou no mundo. A gente sente isso. Tem um tipo de política diferente acontecendo. E nos últimos 10 anos, parece até que as pessoas enlouqueceram. A gente sabe que o que mudou é a maneira como nos relacionamos. Pela primeira vez na história da humanidade, não somos mais agrupados porque calha de nos conhecermos em algum lugar físico. Não mais. Agora é por um mecanismo que nos organiza por sermos parecidos uns com os outros. Estamos convivendo cada vez mais com gente que pensa igual, que tem os mesmos gostos, os mesmos interesses. Esse fenômeno tem muitas consequências. Os movimentos populistas autoritários são todos frutos do remapeamento das redes sociais. Quando estilhaça a geografia e entregamos aos algoritmos a missão de recriar nossa rede social, quebramos também a possibilidade de fazermos acordos. Apostamos na fragmentação, na tribalização. Não nos reconhecemos mais como parte de um mesmo conjunto, como parte de um mesmo povo. Você quer entender o mundo que o algoritmo criou?